Graças a paz, irmãos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeavam o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Vamos orar? Deus bendito, santo, todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Te bendizemos, meu Deus, porque tu és grande, és tremendo, tu és imenso, todo-poderoso. O Senhor é glorificado entre todos, sejam eles ímpios ou não. O Senhor é bendito no meio do teu povo, e o seu povo reconhece a sua grandeza e por isso lhe conclama os vivas de glória. Nesse instante, Senhor, reconhecendo o teu tamanho e a sua beleza, nós nos prostramos diante do Senhor e assim humilhados, meu Deus, nós te rogamos graça, que o Senhor fale conosco hoje à noite. Aguça, Senhor, a nossa imaginação, aguça, Senhor, as nossas mentes, de maneira que tua palavra se torne vívida diante dos nossos olhos, que as nossas emoções sejam transpostas para a tua palavra, de maneira que ela atinja todos os objetivos que o Senhor planejou para ela. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco hoje à noite, move os nossos corações, Senhor, guia-nos pela tua mão, meu Deus, e mostra-nos aquilo que o Senhor deseja que nós vejamos hoje à noite, no nome santo de Jesus Cristo, que nós te rogamos isso, amém. Todos nós, meus irmãos, indistintamente, já passamos algum perrengue bem violento na vida. De alguma maneira a gente já passou por um momento que o susto foi bem grande. Digamos que minha vida não foi necessariamente monótona nesse sentido. Já estive no meio de pelo menos uns 2 ou 3 tiroteios, em meio de uns 2 ou 3 acidentes sérios de carro, já vi pessoas morrendo atropeladas na minha frente algumas vezes. Não foi necessariamente monótona, mas
não tem como negar, meus irmãos, sejam em meio a tiroteio, fugindo de um animal bravo, em meio a um acidente de trânsito, o pavor e o medo nos causam algumas sensações estranhas. As pernas tremem, a gente fica sem sangue nas mãos e nas pernas, dá um frio na barriga, a cara fica meio branca, a gente fica meio tonto depois dá aquela suadeira. O pavor sempre que nos toma, nos leva a ter uma nova visão sobre o que está acontecendo. Pode ser que na hora a gente fique, não sabe nem como foi que reagiu, ou não tenha nem reação. Mas o pavor é importante, porque o pavor nos mostra o perigo real e nos prepara necessariamente para fugirmos desse perigo. Antever um perigo é tão importante quanto poder encará-lo, de forma que o medo e o pavor nos surgem exatamente para que a gente consiga fugir. E por várias vezes a Escritura, meus irmãos, se preocupa em nos assustar mesmo. Deus não está muito preocupado em nos manter no nosso ponto de conforto. Alguns textos da Bíblia foram escritos exatamente para nos fazer ficar bem apavorados. Porque de repente, diante do pavor que o Senhor nos apresenta, pode ser que nós tenhamos uma reação adequada à situação que pode ser e provavelmente será alguma coisa que nós vamos encarar no futuro. Em especial o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos. Esse texto, na verdade, é uma continuação do capítulo 1. O capítulo 1 foi uma sentença que Deus deu contra Nínive. Alguns anos antes, Jonas tinha pregado nessa cidade, o povo tinha se arrependido, e o Senhor tinha poupado, não tinha destruído. Mas não demorou muito, e Nínive voltou para suas antigas práticas de tortura, de crueldade, de assolação das nações, de idolatria, de perversidade. Em meio a todas essas práticas, o Senhor retoma agora, pela boca de Naum, não mais uma profecia de ameaça, mas agora uma profecia de decreto de lei. Note que a primeira coisa que nos é dita no versículo número 1 é que isso é uma sentença. É o Senhor dizendo, vai acontecer. Não é uma conclamação ao arrependimento. Não interessa mais se Nínive vai se arrepender. Deus não está conclamando Nínive ao arrependimento. Deus está dizendo que Nínive será destruída. Não cabe mais aqui uma segunda chance. Por isso que o livro de Naum, ele é tão assustador para os ímpios, exatamente pelo fato de que não existe demonstração de graça nenhuma para com aqueles que estão debaixo da condenação do Senhor. Deus aqui não está preocupado em mostrar em nenhum momento, nenhum tipo de complacência, misericórdia ou graça para com Nínive. Mas ao mesmo tempo, capítulo 1, que a graça é retida de Nínive, ela é completamente apresentada a Israel, porque o Senhor está dizendo que vai libertar o seu povo, que vai cuidar do seu povo, e vai punir os ímpios por amor do seu povo. E ele disse isso no capítulo 1, quando no capítulo 2 ele começa agora a descrever como ele vai fazer isso. De forma que o capítulo 2 só tem um único versículo que faz referência a Israel, versículo número 2. Todo o texto é apontado todo para Nínive. A pergunta que às vezes se faz aqui é, para que serve um texto desse? Para que serve um texto que é direcionado especificamente para um povo ímpio, perdido, que está debaixo da condenação? João Calvino acha que este acúmulo de palavras de modo algum foi em vão. Pelo contrário, diz ele, era necessário confirmar por meio de muitas palavras a fé dos israelitas e dos judeus com respeito ao tempo próximo à destruição da cidade de Nínive, que de outra forma seria incrível. Em outras palavras, o que Calvino diz é que esse texto mostra que mesmo que pareça impossível a destruição do mal, mesmo que pareça impossível a destruição dos ímpios, e que Israel, a igreja do Senhor, nunca seja resgatada, esse texto está aqui para dizer, não se engane, o Senhor vai punir os ímpios, o Senhor vai destruir os maus, o Senhor salvará a sua igreja. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que enquanto o capítulo 1 era um poema, escrito e bem escrito, o capítulo número 2, ele é praticamente um quadro pintado. O que Naum faz aqui é descrever em detalhes como será o dia da destruição de Nínive. E ele pinta um quadro tão perfeito que, se os irmãos começarem a prestar atenção mais no texto, vão se sentir como se estivessem em Nínive no dia da grande batalha.
A descrição, ela tem detalhes tão perfeitos que mostra desde o ornamento dos soldados inimigos, a estratégia como eles deveriam entrar na cidade. Ele vai trazer em 3 momentos nesse texto aqui, essa maneira como o Senhor vai destruir a Nínive. E ele mostra esse dia pavoroso, o dia do Senhor contra Nínive, que de alguma forma, meus irmãos, nos aponta não só para a destruição de uma cidade no passado, mas que aponta para um dia futuro que nós esperamos, o dia do retorno de Jesus Cristo. Esse texto, mesmo que apontando para a destruição de uma cidade lá no passado, aponta também para a forma como Deus irá lidar no último dia com esse dia pavoroso, o dia do Senhor, o dia do julgamento final. E é sobre isso que eu gostaria que os irmãos olhassem comigo esse texto hoje. Pavoroso dia do Senhor. Como será esse dia do Senhor? O texto nos dá, meus irmãos, um breve vislumbre desse dia, pelo menos 3 características. Em primeiro lugar, versículos de 1 a 4, não haverá escapatória. Primeira palavra do versículo aí é: o destruidor sobe contra ti. 2 coisas podem significar essa palavra destruidor. Esse destruidor pode ser o próprio Deus se apresentando contra Nínive, dizendo: eu vou destruí-los. Afinal de contas, no versículo número 13, ele fecha dizendo que ele irá destruir a Nínive. Mas pode ser que esse destruidor também seja o rei tão perverso quanto Nínive, que o Senhor vai levantar para destruir essa cidade. De alguma forma, seja ele o rei, ou seja ele o próprio Deus, o texto aqui conclama Nínive a se preparar para o impacto. É incrível que o que o Senhor está dizendo é: se prepare para o que vai acontecer. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. De repente o Senhor se ergue contra a cidade e diz: fiquem atentos, porque o que vai acontecer com vocês é tão pavoroso que vocês não terão como fugir de tudo isso. E isso vai deixar espanto não só para vocês mesmos, mas vai deixar espanto para todo o povo espalhado pelo mundo. Acompanhe comigo, versículo número 1. Ele diz: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. O que é que ele diz? Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Interessante porque Satanás, a antiga serpente, ele é sorrateiro, traiçoeiro, e nos diz a palavra de que ele morde o calcanhar, e que por isso mesmo os seus ataques são furtivos e covardes. O nosso Deus, ao contrário de Satanás, não é furtivo, não é sutil, nem é covarde. Os seus ataques são diretos. Ele não teme o inimigo, ele não fica se escondendo. É por isso que enquanto Satanás fere o calcanhar, o filho da mulher, a semente da mulher, esmaga de uma vez por todas a cabeça da serpente. E o que Deus está dizendo é que para Nínive: se prepare, você vai ser atacada. Nenhum reino avisa a outro reino que vai atacar. O ataque furtivo é metade da batalha. Quando um exército quer invadir um outro, ele conta com efeito surpresa para ganhar. Deus não precisa de um efeito surpresa. Ele manda um recado com antecedência. E o recado aqui é terrível, porque em outras palavras ele está dizendo: armem-se como vocês puderem, se preparem como vocês puderem, faça todas as provisões para a guerra. Eu tenho tanta certeza que vocês vão perder, que eu não me preocupo com o tanto de armas que vocês possuem. É por isso que o versículo 1 ele diz: guarda a fortaleza, se organizem, montem a estrutura de guarda, organizem guardas para os caminhos, guardem as entradas da cidade, fortalece os lombos, ou seja, fiquem de pé, se fortaleçam, se animem, montem os soldados em pé, reúnam todas as forças, juntem todos os soldados que você tem. De repente ele está dizendo para a maior força bélica do período, ele está dizendo para o maior exército do mundo: se juntem, porque vocês vão precisar. Se organizem, isso é importante. Vocês deveriam estar preparados para o que vem pela frente. Ele fala isso, meus irmãos, porque ele quer trazer uma mensagem de esperança para Israel.
Ele já disse que os mensageiros de Israel viriam com pés formosos, versículo número 15, anunciando paz, ou seja, anunciando a destruição de Nínive. E no versículo 2 ele diz: o Senhor restaura a glória de Jacó. É essa a grande mensagem: Nínive será destruída e a glória de Jacó será restaurada, a glória de Israel será restaurada. Ele usa as duas palavras para falar de um único homem, que ambos expressam a realidade espiritual de Israel. Um Jacó, um enganador, que vai se tornar o Israel, o príncipe do Senhor. Da mesma maneira, um Israel que estava em cativeiro por causa do seu pecado, sendo um herdeiro jacobino, e de repente agora retornando glorioso como um Israel divino. Ele diz: eu vou restaurar a glória de Israel. Israel vai se erguer de novo, porque Nínive o saqueou, Nínive arrebentou com suas plantações. Eles serão destruídos na mesma paga que eles deram a Israel. O Senhor está dizendo que vai restituir, Ele vai retribuir a Nínive. Eu acho que Nínive estava cantando restituir, porque de repente o Senhor estava dizendo aqui: eu vou dar a vocês exatamente o que vocês estão pedindo. Eu vou restituir a vocês tudo aquilo que vocês merecem, e tudo que vocês fizeram a Israel, vocês vão receber de forma justa, na mesma proporção. De repente, meus irmãos, versículo número 3, ele inicia uma descrição tão vívida, e nesse primeiro momento ele mostra todo o exército se organizando à beira da muralha, mas vendo já um exército inimigo se aproximando. Esse grupo de pessoas que estão reunidos dentro da cidade de Nínive, elas já estão assustadas, porque elas começam a ver um exército se achegando. Por isso no versículo 3 nos descreve esse exército que cada vez mais fica maior, que cada vez mais se aproxima, a tal ponto que, à medida que os versículos vão passando, versículos 3, 4 e 5, nos é descrito agora como o povo começa a ver mais detalhes nesse exército. Versículo 3, eles veem como é que os soldados estão chegando. A imagem é terrível. Imagine você em cima de uma muralha, com a espada na mão, um escudo na outra, se preparando para uma guerra, e de repente você começa a ver o inimigo se aproximando em gritos de batalha, e o barulho dos pés deles pisando o chão é tão forte que o chão próprio treme, e você olha para aquele povo, e o texto nos diz que ao olhar para aquele exército, os escudos dos seus heróis são vermelhos. 3 teses aqui para que eles sejam vermelhos. Primeiro, eles eram de bronze. Ao que tudo indica, eles estão dizendo que eles estão vendo o bronze refletindo a luz, e de longe os escudos ficam vermelhos. Segundo, pode ser que eles fossem pintados realmente de vermelhos, porque a roupa deles vai ser vermelha também. Mas quando ele descreve o escudo vermelho aqui, não é no mesmo sentido que ele descreve a roupa. É do que esse escudo já está vermelho. Esses soldados estão na muralha, mas a cidade não ficava toda dentro da muralha. Existia muita cidade ao redor. Havia na verdade vilas e mais vilas ao redor da cidade. A cidade era grande, ela toda não era murada. Esse exército está se aproximando e vem matando gente por onde eles encontram, e o escudo desses homens já está muito manchado de sangue, já tem sangue demais, e de forma que quando eles olham, eles contemplam os escudos dos seus inimigos, e já veem a quantidade de sangue que já tem sobre esses escudos, num prenúncio de que o próximo sangue a se juntar àqueles escudos é o deles. E eles olham para aquele exército se aproximando agora, já sujo de sangue, porque ele já vem matando tudo que eles encontram pela frente. E o texto começa a dizer que eles veem os detalhes: os homens valentes vestem escarlata. Isso é roupa cara, isso é roupa de rei. Eles estão dizendo simplesmente de que não é um exército pequeno, não é um exército de bárbaros, não é um exército desorganizado, não. Esse exército é muito bem organizado, esse é um exército rico. Ele está vestido de vermelho porque eles são poderosos, eles são riquíssimos, eles usam roupa de gala para guerrear.
Eles são montados, e estão estruturados, e são violentos, e são enormes, e estão se dirigindo muito rapidamente em direção à cidade. Eles estão matando tudo que encontram pela frente. Eles estão vestidos como guerreiros valorosos. Eles são assustadores com as suas roupas vermelhas, e eles se apresentam com carros fortes. Vejam aí, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento. Os carros, na verdade, é tanto que o pessoal usava o versículo 4 para dizer que Naum tinha profetizado carro automóvel. Está vendo? Anda rápido na rua. Tem até as luzes de freio aqui, tochas aparecem, né? Balela. Não era isso que ele estava dizendo, não. Na verdade, os carros eram carroças que levavam soldados. Mas carroça de madeira quebra, se destrói, podia ser incendiada. Eles revestiam as carroças com aço. Eles revestiam as carroças de forma que elas brilhavam no ar. E o que ele está dizendo é que quando eles veem, eles não veem somente soldados fortes, escudos manchados de sangue, roupa vermelha dos soldados. Ele diz que os carros deles, quando estão entrando pelas ruas, brilham à luz do sol. Essa invasão é de dia, e de repente nos é dito aqui, meus irmãos, de que os carros estão brilhando e eles são assustadores. O fato aqui é que essas rodas tinham coberturas de ferro, e à medida que eles iam passando pelas ruas com calçamentos de pedra, fogo ia saindo dessas rodas e iluminando o lugar. E eles olham para os lados e dizem: está saindo fogo, e eles brilham, eles reluzem, correm como relâmpagos. É isso que eles fazem. E não só isso, o final do versículo 3 diz que esses soldados vêm armados. Pode parecer para nós uma coisa boba. Eles vêm armados com lanças, e o texto diz que as lanças deles vibram. Na verdade, eles usavam a lança de uma madeira chamada cipreste, resistente e flexível. Isso facilitava não só o manuseio, porque ela era mais leve, mas fazia com que essa ferramenta não quebrasse durante a briga, não quebrasse durante a batalha, por causa da sua flexibilidade. Isso facilitava a forma como eles retiravam as espadas das mãos dos inimigos e espetavam o inimigo sem que o inimigo conseguisse chegar nem perto. Esses homens estão em cima de uma muralha, olhando o exército poderosíssimo vindo, e eles olham para aquilo tudo e eles estão simplesmente impotentes. É por isso que o versículo 4 às vezes produz um pouco de confusão, porque o texto diz assim: os carros passam furiosamente pelas ruas. Só que o texto não está descrevendo a invasão ainda. O texto ainda está descrevendo a aproximação do exército. O exército não entrou em Nínive ainda. Ele vai entrar só mais à frente. Na verdade, meus irmãos, o que o texto está mostrando são as casas que ficavam à frente da muralha, as ruas que davam para ser vistas de cima da muralha. Ele está descrevendo os fortes carros do exército inimigo, correndo rápido pelas ruas de um lado para o outro, e eles veem esses carros passando feito raios, puxados por 2 cavalos, e por onde eles passam, eles deixam morte por tudo quanto é lado. Eles estão vendo e não podem fazer nada, porque todos os cidadãos que estão lá embaixo estão sendo assassinados, todos eles vão morrer, e a única coisa que os soldados estão conseguindo fazer é ficar aqui trancados, porque toda a linha de frente já foi destruída, e os carros do inimigo estão correndo soltos pelas ruas e pelas praças. Não existe mais como encarar, não existe mais como ir contra, não há mais o que fazer. Eles estão simplesmente cercados, eles não têm mais como escapar. O exército já tomou as ruas próximas, já encostou, eles estão muito bem armados, os seus carros já correm livremente pelas ruas. Eles estão presos entre as grandes muralhas de Nínive. Queridos, esse texto nos proclama o fato de que quando o Senhor se levanta contra Nínive, Ele a cerca de tal maneira que não existe um exército forte o suficiente para livrá-lo das mãos do inimigo. O Senhor se ergue contra Nínive, monta um cerco contra Nínive, mata todos os arredores de Nínive e mostra a Nínive que o seu exército é poderoso, e eles deveriam ficar assustados agora, trancafiados, porque eles não têm mais como escapar. O exército inimigo cercou a cidade.
está tudo fechado. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos, porque da mesma maneira nós precisamos lembrar que os inimigos de Deus, no dia do juízo final, também não terão escapatória. A Bíblia nos diz que os homens clamarão para os montes, dizendo: atira-te sobre nós. Não numa tentativa de morrer, porque a própria morte, nos diz a Escritura, já fugiu desses homens, mas numa tentativa de se esconderem da presença de Deus. Eles tentarão escapar de todas as maneiras, mas o dia do juízo final será um dia em que não será possível enfiar a cabeça debaixo da terra, não será possível se esconder, não há escapatória, não tem como fugir. Os homens vivem 24 horas por dia tentando tirar Deus das suas mentes, tentando tirar os padrões de Deus das suas mentes, e alguns deles até conseguem, mas o princípio é: por mais que eles tentem fugir da realidade da morte, por mais que eles tentem fugir da realidade de Deus, por mais que eles tentem fugir da realidade de um juízo final, no dia do Senhor não será possível fugir, não haverá escapatória. Todos nós, eu e você, estaremos presentes naquele dia, estaremos diante do Senhor, mas alguns estarão numa situação muito difícil, porque enquanto o povo de Deus estará naquele dia feliz, alegre, porque finalmente encontrou o seu Deus, aqueles que fugiram de Deus a vida inteira, agora estarão em pleno desespero. Não tem como fugir de Deus agora, não tem como fugir. Eles terão um choque de realidade terrível, eles terão um choque de realidade a tal ponto, meus irmãos, que não será mais possível negar o fato de que o Senhor chegando, eles precisam encarar agora o Senhor presente para julgá-los. Ah, meus irmãos, o texto nos adverte para o fato de que no dia em que o Senhor retornar, esse dia pavoroso do Senhor, Ele não nos deixará nenhuma escapatória para fugir, não haverá nenhuma caminha para se esconder debaixo. O pavoroso dia do Senhor, como será esse dia? Um breve vislumbre desse dia nos diz que, em segundo lugar, não haverá misericórdia, versículos de 5 a 10. O texto começa então a nos dizer agora não só de uma aproximação, mas agora de uma invasão. O exército não só está à porta, o exército agora está já entrando, e por isso mesmo agora inicia-se um processo de fuga, de tentativa de sobrevivência. Esse exército de Nínive não está mais encarando o inimigo, ele está tentando não morrer na mão do inimigo. Por isso mesmo, o grande e poderoso rei, aquele que causou tormento e assustou o mundo, agora ele tenta juntar os farrapos que é o seu exército. Vejam aí versículo número 5. Os nobres são chamados. De repente o rei conclama a nobreza, o rei conclama os seus grandes exércitos, os seus generais, os homens fortes, o que tornou Nínive conhecida pelo mundo, o seu grande povo, os homens valentes. O rei conclama os seus nobres, chama todos eles numa tentativa de reorganizar o exército, mas eles estão apavorados, eles sabem que não tem mais como fugir, a cidade já está cercada, e aqueles homens que seriam guerreiros fortes, olha como é que eles estão, versículo 5, mas tropeçam em seu caminho. Por que esses homens estão tropeçando? Notou que a imagem parece ser de alguém que está bêbado? É como que alguém que está caindo com as próprias pernas. Na verdade, meus irmãos, os homens valentes de Nínive estão com tanto medo aqui, eles estão tão assustados, que as pernas deles não mais obedecem. Não sei se você já teve um susto desse. Não sei se você já passou por uma situação como essa, onde um joelho bate no outro, você dá umas abaixadas assim de vez em quando, tem um problema de amortecedor. Esses homens tentam atender o chamado do rei, mas como é que os nobres estão? Cambaleando de medo. Eles estão tão assustados que eles estão caindo pela rua,
pelo caminho. Eles tentam, coitados, mas eles não conseguem. A única coisa que eles pensam, eles tentam fugir, apressam-se para chegar ao muro, mas quando chegam lá, já encontram o testudo do inimigo armado. Esses coitados desses soldados valentes, desses generais, coitados, estão tentando fazer alguma coisa. O rei está clamando para que eles vão lá para o muro. Eles estão tentando, coitados, estão tão apavorados que eles vão caindo pelo meio do caminho, meio desorientados, com medo, assustados. Mas quando eles chegam no muro, a constatação é ainda pior. O texto diz que quando eles chegam no muro, eles já encontram o inimigo armado. Não, o inimigo não está mais longe. Eles não estão vendo o inimigo chegando. Eles não estão vendo o inimigo nas ruas da frente. Eles estão vendo o inimigo agora no muro. Eles estão batendo nos portões. Eles estão fazendo barulho terrível. Eles estão empurrando tudo. Eles estão começando a quebrar tudo. E de repente o texto nos diz que esses homens apavorados agora não conseguem mais encontrar uma saída, porque a estratégia do inimigo foi terrível. Versículo número 6 diz que as comportas dos rios se abrem. Um historiador grego nos conta que o que aconteceu naquele período foi que houve uma série de chuvas fortes, uma enchente forte, e ele se confunde entre dizendo que foi na verdade o rio Tigre, quando na verdade era o rio Eufrates. E ele diz que os rios encheram, e como o rio passava por dentro da cidade, o rio destruiu uma faixa do muro e derrubou pelo menos 3 quilômetros, que ele chama de 20 estádios, 3 quilômetros de muro. Outros dizem que não foi bem isso que aconteceu, não foi um caso natural. O que acontece é que o rio tinha comportas, e como o inimigo chegou rápido e cercou a cidade, eles fecharam a comporta do rio mais acima, e quando a barragem encheu, eles abriram a comporta com tudo, e a água desceu com tanta velocidade que arrancou grande parte do muro. Quando esses homens correm para o muro numa tentativa de evitar que o inimigo entre, o que eles encontram agora é não só os inimigos já entrando, como uma cidade completamente inundada. A água entrou na cidade, a tal ponto que o texto nos diz, versículo 6, o palácio, é literalmente aqui o termo, está derretido. A gente não sabe se ele está falando do palácio do rei, ou se ele está falando do próprio templo da cidade, mas seja como for, o que ele está dizendo é que como cera no calor, ou como a areia na água, ela se derreteu. Houve uma inundação na cidade, os muros arriaram. Quem protege agora? Ninguém. É por isso que o versículo número 7 é fechando a questão. Se você tem a versão corrigida da sua Bíblia, provavelmente você tem uma palavra diferente aí no início. Provavelmente você tem a palavra Ruzab aí logo no início, na sua versão corrigida. Ruzab era provavelmente uma rainha de Nínive, mas uma rainha sem muita expressão. E há quem pense então que ele está falando de uma rainha, que a rainha está preocupada, que a rainha está em desespero aqui. Mas, na verdade, por que o texto faria referência a uma rainha de pouca expressão na cidade, que pouca gente conhece? Na verdade, queridos, a palavra que ele usa aqui não é necessariamente para a rainha, mas é uma tradução para a palavra fixar, estabelecer, determinar, ou como está na nossa versão atualizada, decretar. O que o texto está dizendo é: não tem escapatória, não tem como fugir, eles não vão ter misericórdia, não haverá nenhum tipo de livramento pelo simples fato de que o Senhor decretou a queda. Versículo número 7 diz: está decretada, a cidade rainha está despida e levada a cativeiro. Aquilo que ela fazia de limpar as cidades e pegar as mulheres e os mais jovens, amarrá-los e levá-los presos e não deixar ninguém daquela cidade ainda no lugar, ela diz: eles estão fazendo a mesma coisa com eles agora. A cidade rainha, a cidade belíssima, foi decretado, ela caiu e o seu povo agora será levado cativo. As mulheres sabem o que as esperam, elas seriam violentadas, as mais velhas assassinadas, as mais novas escravizadas, as nobres seriam damas de companhia de luxo,
escravas sexuais de luxo. Elas sabem que as espera. É por isso que o texto termina dizendo assim: as suas servas, as mulheres da cidade, gemem como pombas. Notou que a única coisa que elas conseguem fazer é ronronar. Elas não conseguem nem urrar mais de dores. A única coisa que elas conseguem fazer agora é gemer, é sofrimento. E elas batem no peito nessa tristeza, porque elas sabem que o fim já chegou. Não tem mais o que fazer. A cidade já foi invadida, não tem mais como sair. É por isso que o versículo de 8 a 10 é todo o desespero de uma cidade que já está com o inimigo dentro. Versículos de 8 a 10 é uma cidade que já se depara na porta da sua casa com o inimigo armado matando-os. Versículo número 9 diz: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, retém riqueza, retém beleza, mas agora fogem. Eles antes só juntavam as coisas, eles antes só conseguiam colocar as coisas juntas, mas agora eles se espalham por todo canto que eles querem fugir. E a única coisa que se escuta é o povo dizendo: parai, parai. Imaginou? E se alguém tentando colocar ordem no caos? Está todo mundo fugindo, está todo mundo indo para algum lugar, está uma loucura, está uma barbúrdia essa cidade. E de repente alguém começa gritando: para aí, gente, para. Mas o texto diz assim, ó, olha como é que termina o versículo: clama-se, mas ninguém se volta. Quem vai parar para olhar quem está falando? Todo mundo está tentando escapar. Isso é uma confusão dos diabos. Estão todos correndo, tentando se livrar. Alguém está tentando botar ordem, mas o texto diz: ninguém para. Ninguém consegue parar, porque o pavor tomou conta de todos. Eles todos estão sendo agora saqueados. Versículo número 9. Toda a riqueza deles está sendo levada fora. Eles simplesmente estão vendo todos os seus bens sendo arrastados para fora da cidade. Os homens estão entrando dentro das casas deles e tirando tudo que eles tinham. É incrível, meus irmãos, porque os reis de Nínive se gabavam da quantidade de riqueza que eles traziam de fora, a ponto de gastar pedras para escrever lista de coisas que eles pegavam, desde utensílios de ouro, utensílios de prata, utensílios de bronze, roupas, animais, camelos, bois, cavalos. Eles colocavam listas enormes para mostrar a quantidade de riquezas que eles traziam, saqueadas das suas vitórias de guerra. Só que Nínive, a grande saqueadora, agora está sendo, versículo 9, saqueada. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. A cidade está sendo varrida em minutos. O exército entrou e está pegando tudo, a abastança de todo objeto desejável, ou seja, tudo quanto é coisa de luxo que havia na cidade, o exército invasor está pegando tudo. É por isso que, versículo número 10, é uma sequência de 3 palavras duríssimas. É uma sequência, meus irmãos, de 3 palavras progressivas. É interessante porque 2 dessas palavras são bem raras, vacuidade e desolação, e a palavra ruína só aparece aqui em Isaías. Mas o que é bonito lá em hebraico é que a primeira palavra é curtinha, a segunda é média e a terceira é comprida. É para que quando eles falassem as palavras, soasse como se fosse uma progressão de destruição. A vacuidade, a desolação, a ruína. O povo olha para o lado, meus irmãos, e a única coisa que eles conseguem enxergar é toda a destruição que aconteceu aqui. De repente, meus irmãos, tudo que foi guardado por séculos, desde Assurbanipal II até Senaqueribe, tudo lá guardado, tudo lá bem estocado, o texto diz que tudo está sendo saqueado, tudo que eles desejavam está sendo agora retirado deles, tudo que eles conseguem ver ao redor é destruição, morte, incêndios. E quando os homens veem tanta destruição, tanta morte, não é possível olhar tanta gente morrendo e ficar simplesmente calmo. O texto diz que o coração se derrete. Não tem bravo nessa hora. E aí eu gosto de Calvino. Calvino olha para isso aqui e diz: está vendo? Não há homem com coragem, exceto quando Deus dá coragem a ele.
Porque quando Deus se levanta, todos ficam acovardados. Esses homens estão com o coração derretido. Como é que estão os joelhos deles? Tremem. Como é que estão as costas deles? A angústia. Ao invés de peito estufado de soldado, como é que eles estão? Encurvados, angustiados. E a palavra final, a expressão final do versículo 10 é confusa, porque o texto fala literalmente lá, o rosto deles brilha, resplandece. Bem, isso é uma coisa boa então, não é? Mas na verdade, meus irmãos, a ideia aqui é, eles estavam com tanto medo, mas com tanto medo, que a cara deles ficou branca. Então literalmente a cara deles estava resplandecente. É por isso que o texto fala de empalidecer. A cara deles estava brilhando, de branca que ficaram. São homens de guerra, homens valentes, homens cruéis, que aqui de repente o texto nos diz, estão brancos, não tem um pingo de sangue na cara deles, eles estão frouxos, eles se acabaram. Queridos, o mais assustador aqui é que havia mais de 1 milhão de crianças nessa cidade, todos mortos. Havia muitas mulheres nessa cidade, todos mortos, e todos sendo espalhados pela cidade. E o texto nos mostra, meus irmãos, que essa invasão deveria produzir sangue suficiente para que todos que saíssem dessa cidade saíssem vermelhos. As ruas ficaram vermelhas, mas não houve misericórdia. Deus não demonstra nenhum tipo de piedade. É incrível, porque o mesmo Deus que recriminou o seu servo, o profeta, porque ele estava com pena de uma plantinha, e dizendo, por que você fica com pena de uma plantinha, quando na verdade toda uma cidade está arrependida e você não tem pena dela? Deus estava dizendo, eu senti misericórdia, pena de Nínive, mas agora não. O juízo chegou, e quando o juízo chegou, meus irmãos, só existe desespero, só existe pavor. As pessoas estão assustadas, elas estão pálidas, os seus joelhos tremem, elas fogem para todos os lugares, mas não há mais nada a ser feito. Eles simplesmente caem em si, eles vão morrer naquele dia, não é possível mais escapar, não tem misericórdia mais para Nínive. Sabe o que é mais assustador no dia do Senhor? Não é o fato de não poder escapar, mas o mais assustador no dia final do Senhor é o fato de que não haverá segunda chance. Eu sei que você já assistiu Deixado para Trás, 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que você já viu lá Nicolas Cage lá, dando um jeito de organizar o mundo naquele caos depois da volta do arrebatamento da igreja. Eu sei que você já viu. E você guarda no coração uma certa esperança como que ele diz, vamos passar pela tribulação, mas depois a gente dá um jeito. Não se engane, num abrir e fechar de olhos o Senhor virá, num abrir e fechar de olhos a sua igreja será resgatada. Imediatamente Deus em Cristo Jesus se apresentará como juiz e declarará ao mundo inteiro, não tem segunda chance, não tem mais misericórdia. O único alvo de misericórdia do Senhor é a sua igreja, e no dia em que a igreja do Senhor for retirada do mundo, o que sobra para o mundo é ira. Não haverá mais misericórdia, não tem segunda chance. Após a igreja do Senhor ser arrebatada, ninguém espere uma segunda chance. Não tem mais graça, não tem mais misericórdia, não tem mais compaixão, não tem mais um jeitinho, não dá mais para conversar. A única expectativa que existe agora é uma eternidade inteira de inferno. Uma eternidade inteira de inferno. Não tem mais escapatória, não tem mais misericórdia. Isso sim é assustador. Saber que não terá mais nenhum olhar divino de bondade.
que toda a graça que Deus tinha derramado sobre os homens será finalmente recolhida. Já parou para pensar de quantas bênçãos o Senhor concede até para os ímpios? A Bíblia nos diz que Ele concede chuva para bons e para maus. Pessoas mais conseguem comer e fartar a barriga. Pessoas mais têm saúde. Pessoas mais conseguem ter até família e felicidade. O Senhor vai retirar todos os prazeres da face da terra. O Senhor vai retirar até os prazeres mínimos, como tomar água. A Bíblia nos diz que um homem pede para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e pingasse um pouco d'água na língua, e Abraão nega. Tomar um copo d'água que a gente toma sem nem pensar, eles é um prazer que lhes será tirado. Comer alguma comida, mesmo que seja ruim, será tirado. Todos os prazeres serão tirados para sempre. Não tem mais nenhum tipo de conforto, não tem mais nenhum tipo de consolo, não existe mais nada em que se alegrar, não existe mais motivo nenhum de alegria, e para todo sempre, sem misericórdia. Se isso não assusta você, isso deveria assustar. Pavoroso dia do Senhor, como será esse dia? O terceiro vislumbre que o texto nos dá, meus irmãos, é que não haverá boas novas. Não tem mais boas notícias, versículos 11 em diante. Versículo 11 não é mais uma descrição da cidade caindo, ela já caiu. No primeiro momento ele mostrou o exército chegando. No segundo momento ele mostrou o exército já dentro da cidade, destruindo a cidade. O que é que esse terceiro momento é? Esse terceiro momento é um momento de humilhação terrível para a cidade. É o momento em que se canta a destruição da cidade. Essa é uma música, versículo de 11 a 13, é uma declaração de uma cidade destruída. Pior do que perder uma guerra é aguentar a chacota dos inimigos. Já notou isso? Recifense gosta de futebol. Qual é o pior lugar para se estar depois que seu time perde? No Facebook. Todo mundo resolve tirar onda contigo, porque o papai perdeu. Não é assim? Pior do que a derrota é ouvir a chacota dos inimigos. E de repente Naum se junta aqui com Israel e diz: está na hora de fazer a chacota. Naum se junta a Israel agora e está na hora de cantar a vitória. O Senhor venceu, o Senhor destruiu os inimigos. E o que é que a igreja do Senhor faz? Se alegra? A igreja do Senhor comemora? A igreja do Senhor escuta isso com boas notícias. Mas para os inimigos do Senhor isso é a péssima notícia de que eles finalmente não só foram derrotados, mas eles agora são humilhados. Veja o versículo 11. Olha a pergunta: onde está agora o covil dos leões? A expressão o tempo todo agora é quanto a leões. Notaram isso? O profeta usa inclusive 3 palavras diferentes para leões. Ele usa a palavra leão, que é uma palavra para um leão adulto. Ele usa a outra palavra que pode ser para um leão asiático ou para uma leoa. Ele usa uma terceira palavra que é para os filhotes de leão que já podiam até caçar, ou filhotes de leão ainda pequenininhos, de peito. Mas o tempo todo é leão, notou? É porque os ninivitas gostavam disso. Se você ainda hoje for para algum museu e tiver alguma exposição de arte, onde tenha material que remonte aos assírios, você vai ver a quantidade de figura de leão que eles tinham. Todo ornamento deles tinha um leão na cara. Eles gostavam da figura do leão, porque em primeiro lugar, a figura do leão era imponente, era bonito. A gente ainda gosta. A gente acha a figura do leão uma figura de majestade, de imponência. Não é à toa que C.S. Lewis escolhe exatamente o leão para fazer uma representação de Cristo. Mas não só isso, o leão era não somente uma demonstração de força, mas o leão era para eles uma demonstração da sua própria crueldade. Eles se achavam tão cruéis quanto os leões. E assim como os leões não tinham penas das suas presas, eles também não tinham. E de repente o texto nos diz que os leões, mesmo sendo tão cruéis, eles são muito carinhosos para com sua família. Veja aí versículo 11, a pergunta é: onde está agora o covil dos leões? Cadê o lugar onde os leões se escondiam? Essa é a cidade de Nínive, onde era na verdade uma caverna cheia de leões.
era um lugar cheio de leão, todo mundo bravo, não tinha gente frouxa lá não, era todo mundo forte, era todo mundo cruel, todo mundo era conhecido pela sua crueldade. O texto chega agora e diz: cadê a caverna deles? Cadê? Olha a pergunta: onde está o lugar do pasto dos leãozinhos? Cadê? Onde passeava o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? Essa expressão, sem que ninguém os espantasse, é usada muito para Israel, quando o Senhor promete a eles tranquilidade a tal ponto que eles vão ter uma segurança onde ninguém vai os espantar. Os leões, meus irmãos, pela sua força e pelo seu poder, conseguem dormir o dia inteiro e ninguém vai espantar. Ninguém vai lá cutucar dizendo que vai perturbá-lo. Ninguém é louco o suficiente para perturbá-los. E o texto diz que Nínive era um lugar assim, um lugar onde a família inteira de leões, notou? Está todo mundo aqui. Está o leão pai, a leoa mãe, está os leãozinhos, está todo mundo tranquilo, está todo mundo passeando, é um jardim, todo mundo vai e volta, um lugar de pasto para os leõezinhos, ficam tudo lá pulando, brincando, bichinhos, ninguém vai espantá-los. Era assim que era Nínive. A pergunta agora é: cadê esse lugar? Isso é uma zombaria. Ele está dizendo: o covil dos leões foi desmanchado. Teve alguém que espantou os leões. Teve alguém que tirou a tranquilidade dos leões. O que é que esses leões faziam? Versículo 12. Era essa a grande característica dos homens de Nínive, principalmente da liderança. Vejam aí versículo 12: o leão arrebatava o bastante para os seus filhotes. Notou que ele tem um cuidado com a família deles? Esses leões, eles estraçalhavam os inimigos e traziam para os filhotes. Olha a expressão: estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas e seus covis de rapina. Ele está dizendo: os leões traziam tudo que havia fora do seu covil para dentro do seu covil. Era assim que Nínive se comportava. Ia nas nações vizinhas, matavam as pessoas, traziam escravos de lá, traziam os bens de lá, colocavam tudo, porque os ninivitas iam aproveitar isso. Era para os ninivitas. Ele está dizendo: era isso que eles faziam o tempo inteiro, de forma cruel, e eles se alegravam com isso. Um dos reis de Nínive mandou fazer colunas na entrada da cidade. E ele mandou tirar a pele dos inimigos dele e colocar a pele dos caras nas colunas, para que quando você entrasse já visse cor de gente pendurado lá na coluna. Mas faltou coluna para colocar a cor, e ele espalhou pelas muralhas. Eles se alegravam e contavam essas histórias e registravam de cortar a língua fora das pessoas, cortavam a orelha, o nariz da pessoa, para a pessoa ficar com a cara de caveira, arrancavam o lábio para a pessoa ficar com os dentes do lado de fora. Então quando ele ficava sem lábio, sem nariz e sem orelha, ficava parecendo uma caveira, assustava. Eles trinchavam as pessoas inteiras, eles se alegravam em dizer isso, que eles cortavam os dedos, depois que cortavam os dedos, cortavam as mãos, depois cortavam os braços, iam cortando o cara devagarinho. Um dos reis se alegra de por várias vezes enfiar uma faca no pé do pescoço da pessoa, para que enfiasse até a cabeça, espetando a língua da pessoa por dentro. Eles gostavam disso, e eles gostavam que as pessoas soubessem disso. Eles pegavam as moças para levar as moças, furavam o nariz das moças, passavam a argola por dentro e amarravam, e as moças saíam arrastadas com argolas. Eles arrancavam os seios das moças com facas. É isso que eles faziam. O texto diz: eles não têm pena das suas presas. Eles não tiveram pena de Israel. Eles fizeram atrocidades. O leão era justo para eles, porque o leão não tem pena dos seus inimigos. Não interessa se o animal ainda está urrando de dor, o leão já está com a sua bocarra aberta mastigando. Não interessa se o animal ainda está vivo, ainda respirando, o leão já está arrancando suas tripas fora para comer. Ele come o animal ainda antes do animal terminar de morrer. Não tem nenhuma preocupação com isso. Eles não têm nenhuma dor com isso. A única preocupação que o leão tem é comida para ele e para os seus familiares. Era isso que Nínive fazia. E o Senhor está dizendo: é assim que vocês se comportavam, era assim que vocês se gabavam. A pergunta é: onde está o covil de vocês agora? Onde está o covil de vocês?
Onde está o lugar onde vocês guardavam todas as vítimas de vocês? Onde está o lugar onde vocês guardavam todos os bens das vítimas de vocês? Não existe mais, tudo foi destruído, tudo foi arrancado. É porque eles não lembraram de um detalhe, meus irmãos. Versículo de número 13. É que um único anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe e ele não se tocou. Ele não se tocou que o Senhor não precisava de um grande exército para destruí-los. Ele não se tocou disso, que o Senhor usou um soldado para destruir um exército inteiro. Mas agora não é um anjo que está vindo. Agora o Senhor não mandou um anjo para destruir. O texto diz que o próprio Deus se ergue para destruí-los. E eles conseguiram uma façanha de subestimar o Deus de Israel. E por isso mesmo o versículo 13, Naum para de falar. O Senhor toma o microfone da mão de Naum e diz: quem fala agora não é mais Naum, cantando a derrota de Nínive. Quem fala agora é o próprio Deus. Versículo de número 13 não é Naum. Versículo de número 13 é o destruidor de Nínive que fala agora. Diz o texto, versículo 13: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo: eu não estou mandando um anjo contra você, eu não estou mandando alguns anjos contra você, eu estou indo pessoalmente contra você, eu estou literalmente me levantando do meu trono para destruir você. E Deus não se ergue do seu trono tão facilmente, Ele não tem necessidade disso. Mas o que Ele está fazendo aqui não é porque há uma necessidade de Ele se levantar, mas é porque Ele quer demonstrar o que Ele é capaz. E ao se erguer, Ele se levanta e diz: queimarei na fumaça os teus carros. O maior exército do mundo, Ele está dizendo: vai virar fumaça, eu vou queimar os carros de vocês. Era mais ou menos como se Ele olhasse para os Estados Unidos e dissesse: vou torrar todas as suas bombas atômicas, vou deixar todas elas em cinza, não vai sobrar nada. Os seus grandes cargueiros, os seus grandes navios de guerra, eu vou afundar todos. Ele está dizendo simplesmente: não vai sobrar nem cinza, vai virar tudo fumaça. É o Senhor se erguendo. Ele está dizendo: eu vou destruir os seus carros, a espada vai devorar os seus leãozinhos, os príncipes da cidade, os filhos do rei, aqueles que brincavam lá, veja aí lá no versículo de número 12, aqueles que brincavam, os filhotinhos que estavam lá passeando no pasto, versículo número 11, eles vão ser mortos à espada, não vai sobrar linhagem em Nínive, os príncipes serão assassinados. E ele termina dizendo: arrancarei da terra a tua presa. Ele está dizendo: Israel estava trancada dentro do seu covil, e lá você a torturava e a mastigava. Eu invadi o seu covil, eu arrastei Israel de lá. Israel vocês não vão comer. Eles tinham assolado Israel. O Senhor está dizendo: o Deus de Israel se ergueu para destruir. E quando o Deus de Israel se ergue para destruir, os inimigos de Israel não têm boas notícias. Vejam, finalzinho do versículo 13: e já não se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Na verdade, ele se lembra de um evento aqui, né? Ele se lembra de um evento quando Rabsaque, o embaixador de Senaqueribe, vai para Jerusalém e fica fazendo chacota de Jerusalém, dizendo que vai destruir Jerusalém, que vai arrasar Jerusalém, que Jerusalém deveria ficar assustada. Quando ele faz todo esse tipo de chacota, trazendo mais notícias para Israel, o Senhor se ergue agora e diz: e ninguém vai mais fazer isso, porque vocês não terão mais embaixadores, vocês não terão mais proclamadores de boas notícias, vocês não terão mais quem anuncie boas notícias a vocês. Por que eles não vão ter mais proclamadores de boa notícia? Por causa do versículo 15 do capítulo 1. Só quem tem proclamador de boa notícia agora é Israel. Israel tem um proclamador de boa notícia. Quão formosos são os pés daquele que vem sobre os montes, que anuncia boas novas, que anuncia a paz, que anuncia a destruição de Nínive. Só Israel tem uma boa notícia.
Deus ganhou a guerra. Nínive não tem mais bons pregadores. Nínive não tem mais boa notícia. Ela só tem destruição. O Senhor veio, o Senhor julgou. Não existe mais evangelho para eles. Não existe mais boas notícias. Só existe agora más notícias para eles. Queridos, como é ruim receber má notícia. Quem aqui já reprovou de ano sabe como é. Chegava no final do ano, depois da final, da ré, ia pegar a prova e a professora olhava para você e dizia: você passou em quase todas, mas essa daqui não deu. E por causa daquela nota você pegava, eu cansei de ver isso, a pessoa pegava aquelas provas na mão, enquanto uns corriam feito loucos para casa, felizes da vida, pulando, porque queriam chegar em casa, e a gente saía gritando na rua na minha época: estou de férias, para dizer para pai e mamãe: está vendo aqui? Acabou, 3 meses agora, tranquilo. Outros saíam com a mão na mão, levando a sua sentença: ano que vem eu vou repetir de ano, ano que vem vou fazer tudo de novo. A sensação era: eu perdi um ano na minha vida. Muitos terão no dia do juízo final o fato de que eles foram pesados e não foram encontrados com peso suficiente, e receberão em suas mãos uma prova de reprovação, onde não vão ter que repetir um ano, onde vão ter que repetir uma eternidade. Não tem mais boa notícia para esses ímpios. Não terá boa notícia no final, meus irmãos. A única coisa que os ímpios ouvirão de Deus no último dia é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, quão terrível será ouvir isso, pelo fato de que isso é uma péssima notícia, que ninguém quer ouvir. Mas não se enganem, haverão pessoas que estão aqui hoje à noite que ouvirão isso. Você pode estar pensando: serei eu? É bom que você pense isso, porque pela graça do Senhor, o Senhor nos deixou Nínive como exemplo. Pela graça do Senhor Ele disse: é assim que será o meu grande e terrível dia. Pela graça do Senhor, a má notícia de Nínive se torna boa notícia para nós. O Senhor ainda nos ameaça, mas o Senhor ainda não concretizou a sua derrota. O Senhor ainda não concretizou a sua destruição. O Senhor ainda te garante um privilégio de ouvir um alerta e arrepender-se hoje, para não estar no lado errado no dia do juízo. Naquele dia, meus queridos, só terão 2 grupos: bodes e ovelhas. Todos os que se renderem a Jesus Cristo, todos aqueles que se curvarem diante do seu senhorio, todos aqueles que o receberem como seu Salvador, terão da parte do Senhor um bem-vindos, benditos do meu Pai, para o gozo eterno, preparado antes da fundação do mundo. Todos aqueles que aceitarem a Cristo, todos aqueles que vierem a Cristo, receberão do Senhor a sua salvação. Mas para todos aqueles que mantiverem em seus corações a posição do tipo: isso não é para mim, para todos aqueles que mantiverem em seus corações a arrogância de achar que já está bom o suficiente, para todos aqueles que guardarem em seus corações a arrogância de pensar que isso não vai acontecer, o Senhor adverte: já aconteceu no passado, o Senhor fez isso com Nínive, arrependam-se hoje. O juízo final pode estar às portas. E no dia em que você erguer os olhos aos céus e vir o exército do Senhor se aproximando e o seu sangue gelar, você não vai ter mais saída. Você vai descobrir que não existe mais escapatória. Quando os céus se abrirem e todos aqueles que forem inimigos do Senhor o contemplar, não estarão felizes, terão os seus joelhos trôpegos, o seu rosto vai ficar empalidecido, porque você vai descobrir naquele dia: o pastor Sivaldo me disse que isso ia acontecer. Você ouviu hoje que isso ia acontecer. Você ouviu hoje. E você vai se lembrar
de que foi dito hoje à noite que não há mais escapatória naquele dia. Você vai se lembrar que não há mais misericórdia para quem estiver naquele dia. Você vai se lembrar que a única coisa que você vai esperar ouvir é uma má notícia no final daquele dia. Por isso eu conclamo cada um de vocês hoje: não queira entrar nesse pacote, não queira fazer parte dos inimigos do Senhor. Renda-se ao Senhor hoje à noite, curve-se aos pés de Jesus Cristo, implore o perdão dEle, peça para que Ele te inclua no povo dEle, que mesmo sofredor será arrebatado como uma presa da boca do leão. Renda-se aos pés de Jesus Cristo e receba naquele dia toda a misericórdia que o Senhor guardou. Descubra naquele dia de que Jesus Cristo foi sua grande escapatória. Se alegre naquele dia com a melhor de todas as notícias. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a tomarmos a ameaça do Senhor, o pavor daquele dia, como estímulo para nos rendermos aos pés de Cristo hoje à noite. Que Deus nos ajude.